Fala, meus alunos do canal TV Soma, professor Tecílio Noberto, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico para concurso. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de associação lógica. Vamos lá. Questão de número 1 da banca FGV, aplicada no ano de 2021. A prova foi da FunSaúde do estado do Ceará. Diz o seguinte: Laura, Márcia e Paula são enfermeiras e nasceram em estados diferentes. Uma é mineira, primeira informação que ele nos trouxe aqui, que uma é mineira, a outra é maranhense e a outra é pernambucana. Sabes que Laura não nasceu no Nordeste, colocar aqui a informação inicial que ele deu, não nasceu no Nordeste, e que Paula não nasceu em Pernambuco. Então é correto afirmar que. Olha só, nesse tipo de questões, para a gente fazer a análise, chegar à conclusão referente ao que ele quer, o que o comando da questão quer, precisamos fazer uma tabela. Eu vou fazer uma tabela aqui bem básica. Primeiro passo é identificar que a questão é de associação lógica. Toda questão de associação lógica, vamos ter alguns personagens. Aqui lá deu, o comando da questão nos trouxe, né, 3 personagens, Laura, Márcia e Paula. Então, toda vez que eu tiver personagem, ele vai dar característica desses personagens. Então, isso é um tipo de questão de associação lógica. Então, as questões, ela pode ter uma característica, né, como aqui falou sobre os estados, né, onde as personagens nasceram, pode ter 2 características, 3 características, e de acordo com o comando da questão, a gente vai montando essa minha tabela. Como é que fica essa minha tabela? Olha só, toda vez que eu ver e identificar no comando da questão que se trata de associação lógica, é fazer um retângulo. Ó. Fazer aqui um retângulo para a gente adicionar essas informações que foi dada. Fazer aqui um retângulo. Pronto. Tá aqui meu retângulo e a minha tabelazinha que eu vou criar. Vou só apagar essa partezinha aqui. Ó. Apagar aqui essa parte. Pronto. Tá aqui minha tabela. Como é que eu vou montar essa minha tabela? Primeira coisa, eu vou saber a quantidade de personagens. Então, eu tenho aqui 3 personagens, Laura, Márcia e Paula. Então, dentro dessa minha tabela, eu traço 3 linhas. 3 personagens, 3 linhas. Pronto. Nessa primeira coluna aqui que eu vou colocar, é a coluna dos personagens. Não preciso colocar o nome aqui não. Poderia colocar o nome dos personagens. Então eu coloco só a primeira letra. Vou ter o L de Laura, vou ter o M de Márcia, vou ter o P de Paula. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou criar um retângulo adicional em cima dessa minha tabela, pegando aqui já dessa primeira coluna até o final. Aqui é onde vai ser as minhas informações da minha característica, né? A característica dada aqui foi os estados que cada enfermeira dessa nasceu. Então, vou colocar aqui, estados. Estado. Pronto. Se eu tenho 3 pessoas, obrigatoriamente, em associação lógica, vai ser um estado para cada pessoa. Então, eu tenho que ter 3 colunas. Ó. Eu vou colocar aqui o estado de Minas Gerais, que diz que uma delas é mineira, então vou colocar aqui que uma nasceu em Minas Gerais, que a outra nasceu no Maranhão, é maranhense, e que a outra nasceu em Pernambuco, que é pernambucana. Pronto. A partir de agora eu vou adicionar as informações que o comando da questão nos trouxe. Ó. Primeiro, a informação que ele nos trouxe. Ó. Laura não nasceu no Nordeste. Então, se Laura não nasceu no Nordeste, primeira informação, você tem que conhecer, a FGV costuma colocar esse tipo de questão para você ter um mínimo de conhecimento de quem são os estados do Nordeste. Temos aqui o Maranhão e Pernambuco. Então, Laura não nasceu no Nordeste. Ela nasceu aonde? Só pode ter nascido em Minas Gerais. Eu coloco S para Laura, na minha linha de Laura e também na minha coluna. A partir do momento que for uma afirmação, eu adiciono S. E, consequentemente, eu vou completar o restante dessa minha tabela com não. Se é sim uma linha, o restante, onde está posicionada a informação de Laura em Minas Gerais, eu adiciono com não. A afirmação, coloco sim, o restante eu coloco tudo não. Pronto, a outra informação eu disse lá que Paula não nasceu em Pernambuco. Então, Paula circula aqui, ó. Isso aqui não é uma afirmação, é uma negação.
e disse que Paula não nasceu em Pernambuco. Coloquei aqui, ó, Paula não nasceu em Pernambuco. A partir daqui, com essa informação, eu consigo concluir o seguinte, ó, que só sobrou para Pernambuco quem? Márcia. Se eu coloco sim para Márcia, o que é que eu tenho que fazer? Eu adiciono não na coluna dela, na coluna já tem o não e na linha dela tem o não. Então sobrou só o sim aqui, ó, para Paula. Então Paula vai ser o sim para Maranhão. A partir do momento que eu completar, preencher toda essa minha tabela, eu consigo analisar minhas alternativas. Agora eu vou analisar. Laura é pernambucana? Não, Laura é mineira. Márcia é mineira? Não, Márcia aqui é pernambucana. Paula é maranhense? Paula é maranhense, está aqui. Então, a resposta correta, letra C. Laura não é mineira. Está dizendo que Laura, eu olho lá para Laura, ela disse que não é mineira. A afirmação é que ela é mineira. Márcia não é pernambucana. Eu olho para Márcia e Márcia é pernambucana. Então, a única resposta correta aqui, letra C. Questão de número 2, ó. Questão de número 2 diz o seguinte: Fernando, Gabriel e Hugo são médicos. Observa que ele já deu aqui os personagens. Já estou verificando que vai ter a minha tabelazinha de associação lógica. E diz lá, né? Um é cardiologista, tá aqui, ó. A característica vai ser relacionada às profissões. O outro, obstetra. O outro, dermatologista. E 2 deles são irmãos. Pronto. E aqui ó, tem as informações e ele pede para correto concluir. Só posso analisar as alternativas a partir do momento que eu preencher minha tabela. Vou fazer aqui, ó, novamente minha tabela. Eu faço um retângulo, tá aqui, eu fiz meu retângulo. Pronto. Meu retângulo, vou colocar os personagens. São quantos personagens? Verifiquei lá que é 3 personagens. Então é 3 linhas dentro desse meu retângulo. Pronto. Aqui minha coluna será para os personagens. Nesse primeiro valor aqui da minha coluna eu não adiciono nada relacionado a esse valor. E aqui eu coloco as letras relacionadas aos nomes. Fernando, Gabriel e Hugo. Pronto. O que é que ele deu? O comando da questão deu a parte de profissões, né? Eles são médicos e tá aqui as profissões. Então cada um vai ter uma profissão. Então vou ter uma característica de cada personagem desse. E eu coloquei aqui, ó, profissões. Então, vou colocar aqui as profissões deles. Pronto. Profissões. Se eu tenho 3 personagens, é porque vai ter uma profissão para cada. A associação lógica sempre será desse jeito. Nenhum personagem pode assumir 2 ou mais funções, né? Ou profissões aqui, ou características. Certo? Agora, aqui eu coloco o cardiologista. Precisa só colocar a letra inicial. Diz que um é cardiologista, o outro... Tá aqui, ó, é o obstetra, o outro é o dermatologista. Tá aqui, O e D. Pronto, a partir de agora é analisar minhas informações, ó. O que foi que ele disse cada informação? Vou analisar cada um delas. Tá aqui, Fernando não é cardiologista. Circula aqui Fernando, ó, porque quando for não, eu coloco só a negação. Vou lá na linha do Fernando, vou lá na característica do que ele deu, né, que foi cardiologista, e coloco o não. Pronto, coloquei aqui o Fernando não é cardiologista. Voltando aqui, só voltando, cardiologista aqui, ó. Dermatologista, que é aqui, é o D. Então, o Fernando não é cardiologista, tá aqui. E aqui, ó, relacionado a Gabriel, também é uma negação. Se é negação, só coloco um não. Então, Gabriel não é obstetra. Vou lá em Gabriel, ó, coloco o não. Pronto. Ele diz lá agora, o irmão de Hugo é dermatologista. Quem é o irmão de Hugo? Em algumas questões de associação lógica, vai vir informações que eu não consigo identificar, porque os meus personagens, ó, ele deu Fernando, Gabriel e Hugo. Aqui ele está falando, não está dando uma característica de nenhum dos 3. Então, a princípio, eu deixo lá essa informação e vou analisar a outra informação que ele nos trouxe, ó. Agora ele trouxe aqui, ó, o cardiologista não tem irmão. Pronto. O cardiologista não tem irmão. Aí quem é o cardiologista? Então a informação que ele deu, ó, ele diz que 2 deles são irmãos. Então se 2 deles têm irmão, ó, vou fazer aqui uma análise rápida. Eu tenho aqui, para ser irmão, né, as possibilidades. Pode ser Fernando com Gabriel, pode ser Fernando com Hugo e por fim só resta Gabriel com Hugo.
essas informações aqui, ó, é relacionado aos irmãos. Como ele disse aqui, o irmão de Hugo é dermatologista, então automaticamente, ó, Hugo vai ter um irmão. Agora eu vou ter que descobrir. Então, se você observar essa informação aqui entre Fernando e Gabriel, eu já descarto. Por quê? Porque eu sei que quem vai ter o irmão é quem? É Hugo. Agora é só descobrir aqui, ó, relacionado se vai ser Fernando ou se vai ser Gabriel. Aí eu vou analisar agora. O cardiologista não tem irmão. Ele disse aqui, ó, o cardiologista não tem irmão. Então eu vou olhar para o cardiologista. Quem é o cardiologista? Olha só, o cardiologista não tem irmão. O cardiologista não tem irmão. Observa o seguinte, cardiologista só pode ser quem? Gabriel ou Hugo. Não pode ser Fernando, porque eu já coloquei não. Então, como o cardiologista não pode ter irmão, observe o seguinte, não pode ser Hugo, porque a informação aqui, número 3, está dizendo lá que o irmão de Hugo é dermatologista. Então, só resta para o cardiologista quem? Gabriel. Então, para Gabriel aqui, ó, vou colocar sim para ele, e o restante, ó, eu coloco não. Adiciono lá na minha tabela. Não na minha coluna de Gabriel e na minha linha. Pronto, tá aqui, completei. Agora informação importante, ó. Ele diz lá, o irmão de Hugo é dermatologista. Então Hugo não pode ser dermatologista, porque ele está dizendo que é o irmão dele que é dermatologista. Então com isso, ó, eu consigo concluir que o Hugo agora vai ser o obstetra e também que o irmão dele, ó, vai ser quem? Vai ser o dermatologista. Tá aqui. Se eu coloquei sim para cá, eu completo com não, ó. Completo com não. E aqui também ficou, na minha linha de Fernando, ficou com não. A partir do momento que eu completei a minha tabela, é só observar onde tem o sim, ó. Vou olhar as alternativas. Se você observar, meu Gabriel aqui vai ser o cardiologista, meu Hugo vai ser o obstetra e também o Fernando, ó, vai ser quem? O dermatologista. Vou olhar agora para minhas alternativas. Fernando não é dermatologista. Aqui, ó, Fernando, ele está dizendo que não é dermatologista. Ele é. Então, item errado. Letra B, ó, diz lá que Hugo é obstetra. Tá aqui, ó, obstetra. Hugo realmente, que Hugo é obstetra. Então, resposta correta, letra B. Gabriel é dermatologista? Não, Gabriel aqui é cardiologista. Hugo é cardiologista? Não, Hugo não é cardiologista. Gabriel e Hugo são irmãos? Se você observar, a gente viu aqui o Hugo é que vai ser o irmão de Fernando, de acordo com as informações que que o comando da questão trouxe. Então, a única resposta correta é a letra B. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte, ó. Milton, coordenador da equipe de analista formadas por Sérgio, tem aqui os personagens, ó, Sérgio, Elisa, Lúcia e Valdo. Para uma reunião de fim de tarde na sexta-feira, cada uma dessas 5 pessoas, está aqui, ó, 5 pessoas, então eu vou ter que incluir Milton, tem o Milton, Sérgio, Elisa, Lúcia e Valdo. Chegou num horário diferente. Então, a característica aqui, ó, relacionada à reunião que foi formada, a característica é o horário diferente, e eu vou ter 5 personagens. Aí tem aqui as informações, tem aqui o comando da questão e vamos analisar, né, as alternativas. Então, eu identifiquei que eu tenho um personagem e tem informação. Se tem um personagem e tem informação, então isso vai se tratar de associação lógica. Faço aqui a minha tabela. Agora, quantas linhas vai ter dentro dessa minha tabela? Observa lá, se eu tenho 5 personagens, eu vou ter que ter 5 linhas, ó. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Coloquei aqui. Automaticamente eu vou ter a coluna dos personagens, ó. Vou adicionar aqui meus personagens. Então, nesse meu primeiro retângulo, não coloco nada e vou colocar as informações, ó. Vou colocar Sérgio, aqui S, Elisa, o E, o Lúcia, o L, o Valdo, o V e o Milton, deixei aqui por último, sendo o M. Então, a característica que ele colocou, eu vou criar um retângulo em cima para adicionar a minha característica. Observa lá, qual foi a característica que ele colocou. Se você observar, é uma ordem de chegada. Então, vou colocar aqui, ó,
relacionado a essa minha ordem de chegada. Eu vou colocar do primeiro ao último. Quem foi que chegou primeiro, quem foi que chegou último. Observando que eu tenho 5 personagens, então obrigatoriamente aqui, ó, agora eu vou ter que ter 5 colunas. Para cada ordem de chegada, eu tenho um personagem. Então eu tenho aqui as 5 colunas. Então eu coloco aqui o primeiro, que vai ser o primeiro a chegar. Vou colocar aqui o número 1, primeiro. Vou ter o segundo a chegar, terceiro a chegar, quarto a chegar. E vou colocar aqui, ó, o quinto a chegar vai ser o último a chegar. Pronto. A partir do momento que eu coloquei a minha tabela, agora eu vou analisar as informações que ele trouxe. Ó. As informações que ele trouxe foi o seguinte. Milton não foi o último a chegar. Olha só, tem essa informação aqui, ó. É uma negação. Se é uma negação, eu coloco lá na minha tabela a negação. Então, Milton não foi o último. Então, eu coloco aqui na minha linha de Milton e o último aqui na coluna, coloco não. E Sérgio não foi o primeiro. Então, aqui eu tenho outra informação, ó. Sérgio não foi o primeiro. Localiza aqui Sérgio e localizo o primeiro. Pronto, tenho aqui essas minhas informações. Agora, outra informação. Quando Lúcia chegou, já tinha Sérgio e Elisa, já estavam. Então, se você observar, se eu colocar aqui numa linha de precedência entre os 5, vou colocar aqui, e se você observar, eu já tinha Sérgio e Elisa. E Sérgio, ó, não pode ser o primeiro. Então, vamos colocar aqui, ó, ver se Elisa aqui seja o primeiro, né? E Sérgio aqui o segundo. Quando Lúcia chegou, que estamos analisando aqui, ó. Quando Lúcia chegou, já tinha 2 pessoas na frente dela. 2 pessoas na frente dela. Mas já estavam, né? Sérgio e Elisa. Coloquei aqui. Mas Milton não tinha chegado. Se Milton não tinha chegado, ó, conclusão importante de Milton. Milton não pode ser o último, então Milton só pode ser o que agora? Se ele não tinha chegado, Milton só pode ser o quarto colocado, ó. Milton só pode ser o quarto colocado. A partir do momento que eu coloquei o sim para ele, eu coloco o não para o restante. Tá? Não, 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 não. Aqui, também na linha não, não e não. Pronto. Agora, o que ficou para ser analisado? Se você observar o valor de Lúcia não pode ficar entre primeiro e segundo. Ó. E também não atrás do Newton. Se você observar, Lúcia não pode ficar atrás, porque Lúcia chegou antes do Milton. Então aqui, ó, Lúcia não pode ser a última. Eu vou colocar aqui, a Lúcia não pode ser a última, já vou colocar. E ela só pode ser quem? Ela só pode ser a terceira. Então vou colocar aqui, ó, o valor de Lúcia. Se Lúcia está aqui, agora coloquei o sim para ela. E agora eu completo colocando não no restante da minha linha, da minha coluna. Não, não e não. Linha e coluna relacionado a Lúcia. Lúcia, se você observar, fixou aqui no meu terceiro. Agora, como é que ficou para adicionar o restante? Ó? Relacionado agora a Sérgio. Sérgio, quando Lúcia chegou, já tinha chegado, mas concorda que Sérgio não pode ser o primeiro, então só sobrou para Sérgio o quê? O segundo. Então, Sérgio aqui, ó, vai ser sim para o segundo, Sérgio para o segundo, e o restante é tudo não. Então, vai ser não na coluna dele e não no restante da linha dele. Pronto. Relacionado a Elisa. Elisa, se você observar, chegou antes de Lúcia. E a Lúcia está aqui, Elisa não pode ser a segunda, então Elisa só pode ser o quê? A primeira. Então, vou colocar aqui para Elisa o sim. E agora vou adicionar o restante da minha coluna para não. E aqui também é para não. Lembrando que aqui, ó, nessa minha coluna também faltou o não, que é para o meu Valdo. Relacionado a Valdo, ó, só sobrou para ele a última posição, né? Então, Valdo aqui, ó, foi o último a chegar. Se você observar, agora eu vou analisar quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto e quem foi o quinto. Agora, analisando lá os itens, né, que ele nos trouxe. Ele disse o seguinte, ele disse lá que Sérgio foi o segundo a chegar. Sérgio foi o segundo a chegar? Ok, verdadeiro, ó. Verdadeiro. Sérgio tá aqui, segundo a chegar. Valdo chegou antes de Milton. Tá aqui, ó. Valdo não chegou antes de Milton. Foi Milton que chegou antes de Valdo. Então, Valdo aqui é o último. Então, ele chegou no último, esse item é falso. Lúcia foi a quarta
pessoa a chegar. Observa aqui que Lúcia foi a terceira, então esse item é falso. São verdadeira somente o item 1. Então, resposta correta, letra A. Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte, ó. Sandro, Cláudio e Walter trabalham na mesma empresa e torcem por times diferentes. Então, tenho aqui os personagens, já circulo aqui, ó. Já estou vendo que vai se tratar de uma questão de associação. Tenho 3 personagens e eles torcem para os times, ó. Já tenho aqui a minha característica. E um é flamenguista, né? O outro é vascaíno. Vou já adicionando aqui para colocar na minha tabela. Flamenguista, vascaíno, o outro é tricolor. Certo dia eles chegaram ao trabalho em horários diferentes. Então vou analisar aqui, ó, se você observar, além da característica dos times, vai ter horários diferentes, né? Para saber quem foi o primeiro, quem chegou por último. Então vou fazer minha tabelazinha aqui, ó, fazer mais embaixo e colocar 2 características. Vou fazer a tabela. Tá aqui minha tabela, colocar aqui mais embaixo. Pronto. Minha tabela, um retângulozinho. Quantos personagens tem? Tenho lá 3 personagens, 3 personagens, 3 linhas dentro desse meu retângulo. Pronto. Primeira coluna vai ser referente aos meus personagens. Então, aqui eu já vejo que eu vou ter meus personagens. Quem são meus personagens? Sandro, Cláudio e Walter. Eu adiciono em cima dessa minha tabela outro retângulo para colocar, adicionar as características. Eu identifiquei, ó, que vai ter 2 características, uma para time e outra para horários. Então já faço aqui a divisão, ó, e parto ele ao meio. Então vou ter aqui nessa minha primeira parte da tabela, vou colocar aqui os times. E nessa outra parte aqui, ó, vou colocar os meus horários para saber quem chegou primeiro, né? For horário diferente, então vou colocar aqui horários. Pronto. Aqui, ó, como eu tenho 3 personagens, são 3 times diferentes. Então vou adicionar 3 colunas. Da mesma forma para horários. 3 colunas. Como é que vai ficar aqui? Eu tenho um flamenguista. Tá aqui, ó, flamenguista. Eu tenho um vascaíno e eu tenho um tricolor. Sempre as primeiras letras. Relacionado ao horário, posso colocar aqui, ó, um chegou primeiro, o outro chegou intermediário ali, né, o segundo, e o outro chegou para o terceiro, ou chegou no final. Agora é analisar as informações que ele deu, ó. Ele disse lá que Sandro chegou depois do flamenguista. Sandro chegou depois do flamenguista. Então você não sabe quem foi o primeiro, né? Chegou. Então essa primeira informação aqui, ó, eu não sei quem foi que chegou primeiro, então eu vou deixar ele aqui. Vou dizer aqui, relacionado a Walter, né? Walter é uma negação, ó. Walter não foi o primeiro a chegar. Então lá em Walter, vou analisar a característica dele, ó, no horário. Ele disse lá que Walter não foi o primeiro a chegar. Então eu coloco o valor de não. Sabe-se que Cláudio é o vascaíno. Então já coloco lá, Cláudio vascaíno. Então eu coloco o sim para Cláudio. Se eu coloco o sim para Cláudio, automaticamente na minha coluna e linha de Cláudio, ó, eu adiciono tudo não. Pronto. Agora que eu coloquei as 2 informações finais, eu volto para a primeira informação. Ó. Ele diz lá, Sandro chegou depois do flamenguista. Eu vou olhar aqui para o flamenguista. Tem aqui flamenguista. Concorda comigo que o flamenguista tem 2 pessoas aqui que pode ser, ó, Sandro e o valor de Walter. Ele diz lá que Sandro chegou depois do flamenguista. Então concorda comigo que Sandro só pode ser aqui, ó, porque o flamenguista tá aqui, ó, que é Cláudio. Flamenguista é Cláudio. Então Sandro chegou depois, ó. Sandro chegou depois do flamenguista. Então tem 2 possibilidades para ser o flamenguista. O Flamengo pode ser Sandro ou pode ser Walter. Sandro não pode ser o flamenguista porque ele disse que chegou depois do flamenguista. Então agora eu coloquei aqui o valor do flamenguista sendo Walter e Sandro sendo o tricolor. A partir do momento que eu coloquei o sim na minha coluna, eu completo com não. E agora também aqui, eu coloquei sim, eu coloco com não. Pronto. Agora eu vou adicionar, relacionar, né, referente a meus horários. Se você observar, da mesma forma que eu coloquei aqui de Sandro, ó,
relacionada a Sandro chegou depois do flamenguista, observa aqui, ó, que Sandro agora, o flamenguista vai ser o último, que o flamenguista aqui, se você observar, relacionado a Sandro, Sandro só pode ser o segundo, ó. Tem um Sandro, o flamenguista, né, que é o terceiro, e Sandro aqui é o segundo. Então, o flamenguista não pode ser o primeiro. O flamenguista não pode ser o segundo porque o vascaíno aqui, que é Walter, né, o flamenguista que é Walter, ele já disse que não pode ser o primeiro. Então, para o flamenguista chegar depois, eu tenho que considerar o quê? Tenho que considerar aqui, ó, Walter sendo o segundo. Então, se Walter é o segundo, o flamenguista chega depois dele, ó. Vai ser o terceiro. Então, a partir do momento agora que eu coloquei sim na coluna do Walter, eu coloco não no restante e não no restante. Se eu coloquei sim, ó, vai ficar não, e aqui também não. Só sobrou o sim para cá. Pronto, coloquei o sim para cá. Agora é o momento de identificar quais são os sim. Ó. Tem um sim aqui, tem um sim aqui, tem um sim aqui, tem um sim aqui, tem um sim aqui e tem um sim também aqui. Agora é só observar quem as minhas alternativas, né? Quem é flamenguista, vascaíno, tricolor, quem chegou primeiro, segundo e terceiro. Olhando aqui, ó, Cláudio foi o primeiro a chegar. Olha lá para Cláudio, ó. Realmente, Cláudio foi o primeiro a chegar. Sim para Cláudio, primeiro a chegar. Resposta letra A. Walter é tricolor? Não, Walter é flamenguista. Sandro chegou antes de Cláudio. Vamos lá para Sandro. Sandro chegou antes de Cláudio? Não. Sandro foi o terceiro e Cláudio foi o primeiro. Cláudio chegou depois do flamenguista? Cláudio, ó. Tá aqui Cláudio, ele disse que chegou depois do flamenguista. Não. O flamenguista aqui, ó, se você observar, Cláudio foi o primeiro, né? E o flamenguista foi o segundo. Então, Cláudio aqui, ó, não chegou depois. Cláudio chegou antes. Tá aqui, ó. Cláudio chegou depois do flamenguista? Não. O flamenguista foi o segundo e Cláudio foi o primeiro. O vascaíno chegou depois de Sandro. Vou olhar aqui pro vascaíno, ó. Tá aqui o vascaíno, Cláudio, né? O vascaíno é o segundo. Não, Cláudio é o primeiro. E ele diz lá, o vascaíno chegou depois de Sandro. Sandro foi o quê? O terceiro. Sandro, o terceiro, ó, ele não chegou depois, ele chegou primeiro. Então, por isso que esse item, letra E, também está errado. A única resposta para essa questão era a letra A. Questão de número 5. Diz o seguinte, ó, temos lá Paulo, Sérgio e Mário. Observa que é a mesma historinha. Vou ter lá 3 personagens. Ó. Trabalho na prefeitura da cidade e usa o meio de transporte diferente para o trabalho. Vai dizer que um vai com seu carro, outro vai de ônibus e o outro de bicicleta. E tenho aqui as minhas informações. Observa o seguinte, que eu vou ter lá relacionado ao transporte, né? Relacionado ao transporte. E observa aqui, ó, dentro das minhas características, das minhas informações que ele deu, eu também tenho uma característica do mais velho. Ó. Tem o mais velho, tem o mais novo, então vai relacionar também as minhas idades. Então vou fazer aqui minha tabela. Já sabemos como é que faz a minha tabela. Tá aqui minha tabela. Vou colocar quantas linhas dentro dessa minha tabela, dentro desse meu retângulo. Concorda comigo? Que também vai ser 3. 1, 2, 3. Pronto. Vai ter 3 porque eu tenho 3 personagens. Essa minha primeira coluna aqui, eu vou colocar ela sendo meus personagens. Desconsidero essa parte primeira aqui, esse meu retângulo. Na minha primeira linha, primeira coluna. Coloco o P para Paulo. Coloco o S para Sérgio. Coloco o M para Mauro. Pronto. Agora eu identifiquei as minhas características. Vou fazer um retângulo acima para adicionar minhas características. Vou partir no meio, porque eu identifiquei que a minha característica é relacionada ao transporte. Cada um vai ter ali um transporte. Então tá aqui, transporte. E a outra é relacionada à idade. Ó. Vou colocar aqui, referente à idade dos personagens. Pronto. Se eu tenho aqui 3 personagens, na minha questão eu tenho que ter 3 transportes. Vou ter aqui 3 transportes. Então, vou ter uma coluna para cada uma. Da mesma forma para a idade. Ó. Vou ter o mais novo, o mais velho e vou ter um intermediário. Vou adicionar aqui, ó, os carros, transporte. Foi um carro. Vou colocar o C para carro. O outro foi
o ônibus, então vou colocar o O para ônibus. O outro foi bicicleta, coloquei aqui bicicleta. Esse relacionado à idade, eu vou colocar um sendo novo, vou colocar aqui sendo mais velho, né? Tem um mais novo, mais velho, vou colocar aqui o outro sendo intermediário, vou colocar o outro sendo intermediário. Agora eu vou colocar as informações, ó, que o comando da questão nos trouxe. Quem vai de carro é o mais velho dos três. Ainda não sei quem vai de carro, então vou deixar essa informação aqui, ó, para ser analisada depois. Vou voltar para ela. Agora vai dizer, Sérgio não tem carro. Então, Sérgio, se ele não tem carro, então ele não pode ir de carro. Então, lá em Sérgio, ó, eu coloco não para carro. Então, Sérgio está aqui, eu coloco não para carro. Pronto. Paulo é mais novo que Sérgio e não vai de bicicleta. Então, concordo agora relacionado a Paula. Está dizendo lá que Paulo é mais novo que Sérgio. Então, relacionado aqui, observa lá que Paulo não pode ser, vou aqui, ó, Paulo não pode ser o mais velho, porque ele vai ser mais novo que Sérgio. E ele vai dizer o seguinte, e não vai de bicicleta, né? Paulo aqui, ó, não vai de bicicleta. Paulo não vai de bicicleta. Tá aqui, ó. Paulo, bicicleta. Coloquei N para ele. E se você observar lá, relacionado a Sérgio, que ele diz lá, Paulo é mais novo que Sérgio, então Sérgio automaticamente ele não pode ser o mais novo, porque Sérgio vai ser mais velho do que Paulo. Então, relacionado a Sérgio aqui, ó, ele não pode ser o mais novo. Coloquei aqui também, mais novo. Pronto, agora eu vou analisar a informação que faltou, né? Quem vai de carro é o mais velho dos três, ó. Olha para cá, eu tenho para ir de carro, eu só tenho essas duas possibilidades, ó. Carro para Paulo e carro para Mauro. Concorda comigo? Sérgio aqui não foi de carro, então só tenho duas possibilidades. Ele está dizendo lá, quem vai de carro é o mais velho dos três, ó. Você olha lá para Paulo, verifica se Paulo pode ser. Paulo não pode ser mais velho dos três. Então, aqui eu já descarto para Paulo, então Paulo não vai de carro. Só quem pode ir de carro é quem? É meu Mauro. Então, vou colocar o sim para Mauro. O restante da minha coluna, eu vou colocar como sendo não. Então, tem um não e tem um não. E ele disse lá, né? Quem vai de carro é o mais velho dos três. Então, se você observar, Mário vai ser o mais velho dos três. Então, já coloco o S para cá também. Ó. Quem vai de carro é o mais velho dos 3. Então, agora, se eu coloquei um sim, o restante eu completo com não, não e não. Olha agora que ficou bom, que ficou aqui o S para cá. Então, automaticamente, eu já adiciono um não para cá. E já achei o intermediário também, ó, só sobrou o S para cá. Aqui, só sobrou o S para cá. Automaticamente, eu coloco um não na minha coluna e também na minha linha. E também só sobrou o S para cá. A partir do momento que eu encontrei o valor dos S, agora é só analisar minhas alternativas. Ó. Eu vou ter essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Pronto. Analisando agora as alternativas, a gente vai ver. Sérgio é o mais novo dos três. Olha lá para Sérgio. Ó. Sérgio é o intermediário. Então, esse item já está errado. Já corto. Paulo vai de ônibus. Está aqui. Ó. Paulo, ônibus. Então, resposta correta, letra B. Mário vai de bicicleta. Vou olhar lá para Mário. Ó. Mário vai de carro. Sérgio vai de carro? Não, Sérgio não vai de carro. Sérgio vai de bicicleta. Mário é o mais novo dos três. Olha lá, Mário não é o mais novo. Mário é o mais velho dos três. Então, a única resposta correta, questão de número 5, letra B. Questão de número 6. Questão de número 6, ó, diz o seguinte. Tem lá, mesma história. Abelardo, tem aqui, Benito, Caetano, conversa sobre futebol em um bar. 2 deles são irmãos, tá aqui, ó, 2 deles são irmãos e o outro é filho único. O dono do bar ouviu parte da conversa e ficou sabendo que um deles torce pelo Sampaio Correia, tá aqui, se você observar, seus times, minhas características, né? O outro pelo Maranhão e o outro pelo Motoclube. Prestando mais atenção, percebeu ainda que tenho aqui as 4 informações referentes ao comando da questão. Identifiquei ali que é relacionado a associação lógica. Vou fazer aqui ó, a minha tabela, trazendo para cá, fazer a tabelazinha aqui. Quantos personagens eu tenho? Tenho 3 também. Ó.
Tenho 3 personagens, então dentro da minha tabela eu vou ter 3 linhas. 1, 2, 3. Automaticamente já vem aqui a coluna dos personagens. Essa primeira aqui eu desconsidero. A segunda, o restante, né? Vou ter A, B e C. Coloquei aqui A para Belardo, Benito e C de Caetano. Característica lá é os times, né? Times diferentes. Então vou colocar aqui um retângulo em cima da minha tabela e vou ter meus times, certo? Meus times. Se eu tenho 3 personagens, é porque eu tenho 3 times, um para cada. Coloquei aqui. Quais são os times disponíveis? Tem um lá, né? Sampaio Corrêa, que eu vou chamar de SP, Sampaio Corrêa. O outro é o Maranhão, vou chamar de M. E o outro é o Motoclube, ó, chamar o MC. Pronto, agora o que é que eu tenho que fazer? Analisar as informações que o comando da questão já trouxe. Ó. Ele trouxe o seguinte: Abelardo não torce pelo São Paulo Corrêa. Então, se ele não torce pelo São Paulo Corrêa, eu coloco não. Então, Abelardo aqui, ó, circula, é uma negação, não torce para o Sampaio Corrêa. Então, São Paulo Corrêa, Abelardo, ó, não. Pronto. Segunda informação: Benito não torce o Maranhão. Negação também, Benito não torce o Maranhão. Tá aqui. O irmão de Caetano torce pelo Motoclube. Então a informação é que ele trouxe, ó, o irmão de Caetano. Então eu não sei ainda quem é o irmão de Caetano. Ele disse que torce pelo Motoclube. Uma informação importante, ó, diz lá que 2 são irmãos. Então se 2 são irmãos, da mesma forma que vimos em uma questão anterior, temos lá o Abelardo, pode ser irmão do Benito. O Abelardo pode ser irmão do Caetano. E por fim, o Benito, ó, pode ser o irmão de Caetano. Eu tenho 3 possibilidades relacionadas aos irmãos. Vou analisar todos 3 para a gente ver quem é irmão de quem, tá certo? O item 4 aqui, ó, diz lá: o que não tem irmão torce pelo Sampaio Corrêa. Pronto, tenho aqui essas informações referentes ao irmão. Ó. O irmão de Caetano torce pelo Motoclube e o que não tem irmão torce pelo Sampaio Corrêa. Olha só, eu tenho aqui, né? O que não tem irmão torce pelo Sampaio Corrêa. São Paulo Corrêa, observa que eu tenho 2 possibilidades. Não pode ser Abelardo, ó, a informação já tinha dito lá que ele não torce para o São Paulo Corrêa. Então eu quero agora fazer uma inferência referente a Benito e Caetano. Ele disse lá: o que não tem irmão torce pelo São Paulo Corrêa. Agora, observe o que disse esse item 3. Ó. Esse item 3 aqui, ele disse lá, o irmão de Caetano. Então, estou dizendo aqui, nessa informação, que Caetano tem irmão. Então, eu já excluo essa possibilidade aqui. Ó. Só pode ser essas 2 possibilidades relacionadas ao irmão de Caetano. E ele disse lá, né, que o que não tem irmão torce pelo Sampaio Corrêa. Então, só tenho 2 pessoas aqui, ó, para saber quem tem irmão. Eu sei que pela essa informação 3 que Caetano não tem irmão. Então, se Caetano tem irmão, ó, ele não pode ser o São Paulo Corrêa. Porque o São Paulo Corrêa está dizendo lá, o que não tem irmão torce pelo São Paulo Corrêa. Então, São Paulo Corrêa só pode ser quem? Só pode ser o meu Benício. Então, automaticamente eu chego à conclusão que Abelardo é irmão de Caetano. Pronto, cheguei aqui a informação que Abelardo é irmão de Caetano. De acordo com essas 2 informações, né? O irmão de Caetano. Então, quem tem irmão é Caetano. Pode ser o A, pode ser o B. Mas aqui, ó, a possibilidade da última informação está dizendo lá, o que não tem irmão torce pelo São Paulo Corrêa. Não pode ser o Caetano torcer pelo São Paulo Corrêa porque ele tem irmão. Então, aqui vai ser sim para o B, que é o Benito, o restante é tudo não. Agora, a informação que ele nos trouxe aqui, ó, aqui também é não, né? Aqui também é não. Se aqui é sim, aqui também é não. Aí o irmão de Caetano, ó, o irmão de Caetano, tá aqui o irmão de Caetano, que é o A, torce pelo Motoclube. Então, vou lá em Motoclube, ó, coloco o sim para ele. Se eu coloco sim para ele, automaticamente vai ser não para cá e não para cá. Na minha linha, na minha coluna, adiciono não. Só sobrou, ó, o valor aqui do Maranhão para o Caetano. Então, coloco sim para ele. Então, sim para ele. As minhas alternativas, ó, eu analiso os sim. Tem um sim aqui, tem um sim aqui e tem um sim também aqui. Agora é só observar. Vou analisar as alternativas. Abelardo é irmão de Benito. Abelardo
é irmão de Benito? Não. O irmão de Abelardo é Caetano. Benito é irmão de Caetano? Benito é irmão de Caetano? Não. O irmão de Caetano é Abelardo. Benito torce pelo Motoclube. Vou lá em Benito, ó. Benito torce pelo Sampaio Correia. Caetano torce pelo Maranhão. Vou olhar. Caetano torce pelo Maranhão. Resposta correta dessa minha questão, letra D. Abelardo torce pelo Maranhão. Abelardo não torce pelo Maranhão, ó. Não. Ele torce para o Motoclube. Então, resposta correta dessa questão, letra D. Questão de número 7. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos, ó. A mesma historinha, tem lá os personagens. Alberto, Clara e Eduardo são irmãos. Suas idades são características, observa lá que já deu uma característica dos personagens. É 10, 12, 15 anos. Não necessariamente nessa ordem, cada um deles pratica um desses esportes, ó. Outra característica, né? Os esportes: futebol, basquete e voleibol. Também não necessariamente nessa ordem. E a partir daqui é que ele vai dar minhas informações. A partir dessas informações é correto concluir. Associação lógica. Vou fazer aqui minha tabela. Novamente, 3 personagens. Fiz aqui minha tabela. Eu vou ter quantas linhas dentro dessa minha tabela? Observa lá que eu vou ter 3 linhas. Tem 1, 2, 3. Por que 3 linhas? Porque eu tenho 3 personagens. Então, na minha primeira coluna aqui, eu vou ter relacionado aos meus personagens, que vai ser A, C e E. O A referente a Alberto, C de Clara e E de Eduardo. Quais são as características? Vou colocar aqui em cima, faço outro retângulo. Faço outro retângulo e vou partir aqui no meio. Ó. Vai ficar um pouco apertado, mas dá para fazer a análise. Eu tenho aqui as idades. Tenho as idades. E tenho também o que? Vou ter os esportes, ó, que cada um vai realizar. Tenho aqui os esportes. Pronto. Se eu tenho 3 pessoas, 3 colunas, ó. Idade, uma coluna para cada um. Esporte, da mesma forma, uma coluna para cada um. Quais são as idades? Vou preencher aqui, ó. Um tem 10, o outro tem 12, o outro tem 15. Pronto. Futebol, F. Basquetebol, B. Voleibol, F. Pronto. A partir do momento que eu preenchi minha tabela, agora eu vou preencher com as informações que ele deu, ó. Alberto não pratica voleibol. Vou lá em Alberto, localizo ele, localizo o voleibol, coloco não. Eduardo é 5 anos mais novo do que Clara. Então, observa agora, informação importante, ele não deu a idade, mas deu uma informação dizendo que Eduardo, ó, é 5 anos mais novo. Então, Eduardo só pode ser o quê? 10, que é 5 anos mais novo que Clara. Então, com isso, relacionado a Eduardo, eu sei que ele vai ser 10 anos e que a minha amiga Clara aqui, ó, Clara vai ser 15. Porque ele está fazendo uma comparação relacionada à sua idade, né? Eduardo é 5 anos mais novo que Clara. Então, 10 anos é Eduardo e 15 anos é Clara. A partir do momento que eu coloquei S na minha linha, minha coluna, completo com não. Não, não, não. Aqui, ó, não e aqui, ó, não. Então, já completei o Alberto, 12 anos também, ó. Consequentemente, já consigo completar. Pronto. Agora, quem pratica basquetebol é o mais velho dos 3. Então, vou olhar lá quem é o mais velho, vou adicionar basquetebol. Ó. Basquetebol, tá aqui o valor do meu S. O valor do S tá para Clara, né? Então, Clara pratica o quê? O valor de basquetebol. Então, coloco o S para ela e o restante eu coloco com não. Não, 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 não. Linha em coluna, né? Linha em coluna. Automaticamente, ó, fiquei aqui com o S. Tá aqui o S para cá. Se eu coloquei o S para cá, vou adicionar não na minha coluna e não na minha linha. E só sobrou o valor de S aqui, o valor de Alberto, o valor de futebol. Vou analisar agora onde tem S. Tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vou analisar agora minhas alternativas, né? E verificar qual é a correta. Então lá, Clara tem 15 anos. Vou lá para Clara. Realmente, Clara tem 15 anos. Aí analisei agora. Eduardo tem 12.
Eduardo não tem 12, Eduardo tem 10. Esse item está errado. Se Alberto pratica futebol, vou olhar lá se realmente faz parte, né? Se Alberto pratica futebol, aqui ó, Alberto pratica futebol, correto. Então ele tem 12 anos. Então ele tem 12 anos e tem aqui, ó, correto, resposta até agora, letra B. Basquetebol é o esporte praticado por Alberto. Alberto, ó, pratica basquete? Não. Clara tem 15 anos? Clara tem 15 anos. Então, ela pratica voleibol. Ela pratica voleibol? Não. Item falso. O irmão praticante de voleibol não tem 10 anos. Então, quem tem 10 anos, ó, é o que realmente pratica voleibol. Ele disse lá que não é, né? Então, esse item também está errado. Resposta correta da questão 7, letra B. Questão de número 8. Questão de número 8 vai dizer o seguinte. O Wesley foi apresentado pelo seu amigo Cripa a 3 amigos. Então, tenho aqui ó, os amigos de Wesley, né? Eu vou ter lá João, Pedro e Arnaldo, que são casados com... Circula logo aqui essa informação, vai se tratar com as esposas, né? Que tem Marli, Cíntia e Paula. Mas não foi informado quem é casado com quem. Cripa disse ainda que um é engenheiro, observa agora, o outro é advogado e o outro é professor. Então, observa que também tem uma característica relacionada às profissão. Mas também não informou quem faz o quê. Como Wesley é muito inteligente, Cripa deu algumas pistas para que Wesley descobrisse quem era casado com quem e qual a profissão de cada um. As pistas foram. Então, tenho aqui as informações, ó. A partir dessas informações, eu vou analisar as minhas alternativas. Então, observa lá o seguinte, eu vou ter lá a minha associação, né? Vou fazer minha tabela de associação. Fazer aqui até maior, para ficar mais espaço. Fazer maior aqui, sei que tem duas características. Eu tenho lá 3 personagens, então vou ter 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Vai ficar apertado, mas dá para fazer aqui. Primeira coluna, o que é que eu coloco? Sempre será relacionada aos meus personagens. Quem são os meus personagens? Eu vou chamar lá J de João, que está aqui, ó, João. O P de Pedro, está aqui, P de Pedro. E o A de Arnaldo, está aqui meu Arnaldo. Quais são as características? Observa lá que eu tenho características esposas. Vou colocar aqui, eu vou abrir um retângulo para colocar minhas características. Vou partir ao meio, ó. Vou partir ao meio porque eu vi que vai ter a esposa e também vou ter as profissões. Então, vou colocar aqui, ó, relacionado agora à esposa, né? Característica esposa, cada um. Então, tem a esposa. E a outra característica vai ser relacionado à profissão. Pronto. Sabemos que em associação lógica, se eu tenho 3 pessoas, é porque eu vou ter cada pessoa uma esposa. Profissão, cada pessoa vai ter uma profissão. Então, eu tenho que ter 3 colunas nas minhas características. Adicionando aqui, ó, vou colocar o M referente a Marli, que é a primeira esposa. Cíntia, vou chamar de C. E o P, vou chamar de Paula. Pronto. Agora, o E, engenheiro. Está aqui o engenheiro, chamado E. O outro é o advogado e o outro é o professor. O advogado eu vou chamar de A e o professor eu vou chamar de P. Agora vou analisar as minhas informações que o Cripa deu, né? Para as pistas aqui para descobrir quem é casado com quem e qual é a profissão das pessoas envolvidas aí na minha questão. Olha só, o professor é casado com Cíntia. Então, quem é o professor? Então, não consigo ainda. Eu tenho aqui as minhas pessoas, ó. João Pedro e Arnaldo. Então, ele não disse ainda quem é professor. Então, deixa essa informação aqui para analisar depois. Então, é informação para analisar depois. Arnaldo é advogado. Então, vou lá no meu amigo Arnaldo e vou olhar lá onde é advogado. Está aqui Arnaldo, última linha, e advogado está aqui. Coloco o valor de S para ele. Então, se eu coloco o valor de S para ele, ó, o restante eu vou colocar com o quê? Com não. Então, tem um não, tem um não. Tem um não e tem um não. Pronto. Agora eu vou analisar outra informação. Essa já foi, né? Analisar agora. Paula não é casada com Arnaldo. Então, lá em Arnaldo também, ó, vou analisar Paula. Então, tá aqui Paula e Arnaldo. Então, coloquei o valor de não. Se é negação, então eu coloco o valor de não. Pedro não é professor. Pedro não é professor. Eu vou lá em Pedro
Tá aqui meu amigo Pedro e vou olhar lá que ele não é professor. Ó. Não é professor. Automaticamente, ó, sobrou professor para meu amigo João, né? Então tem aqui para amigo João S. Automaticamente eu adiciono agora não para a linha e não para minha linha e não para minha coluna. Só sobrou agora para Pedro, ó, ele ser engenheiro. Então agora eu completei o valor de engenheiro. Fiz essas informações, percebemos que faltou essa aqui, ó. O professor é casado com Cíntia. Eu vou lá no professor. Quem é o professor? Professor, ó, vimos que é a última informação, que é justamente meu João, e ele é casado com Cíntia. Então vou colocar lá um S para Cíntia. Então se eu tenho um S para Cíntia, completo o restante, ó. Como não, 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 não. Observa que ficou só o sim aqui, ó, entre essa possibilidade aqui da coluna de Paula. Então Paula aqui vai ficar para ela é casada com Pedro. Casada com Pedro, coloquei o S, então obrigatoriamente não para a coluna dela e não para a linha dela. Então só sobrou para Marli o ser esposa, né, de Arnaldo. Então eu coloco o S aqui em Marli. Pronto, completei a minha tabela. O que é que eu tenho que fazer? Analisar o sim, ó. Vou analisar o sim aqui, o sim aqui, o sim aqui, sim aqui, sim aqui e sim aqui. Pronto, agora é só analisar minhas alternativas. Cíntia, ele já afirma aqui, né? Cíntia é casada com engenheiro. Vamos lá, cadê Cíntia? Tá aqui, Cíntia é casada com quem? Com professor. Então esse item está errado. Paula é casada com João? Vou lá. Paula, tá aqui, Paula é casada com João? Não, Paula é casada com Pedro. Então esse item está errado. João, agora relacionado a João, é engenheiro? Vamos ver se João é engenheiro. João é engenheiro? Não, João é professor. Então esse item está errado. Paula é casada com João? Vou olhar lá para Paula. Paula, tá aqui, Paula é casada com João? Não, Paula é casada com Pedro. Marli é casada com advogado? Vamos lá. Cadê Marli? Tá aqui, Marli é casada com advogado? Sim, é casada com advogado. E o advogado é quem? Arnaldo. Então, aqui está correto. E ele diz lá, João é professor? Tá aqui, ó, João. E a profissão de João é professor. Então, resposta correta para essa questão, letra E. Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte. Maria telefonou para determinada escola, agendando um horário para matricular as crianças, né? Olha só quem são os personagens agora. Tem lá João, Marcos, José. Uma dessas crianças é filho de Maria. Tá dizendo lá, uma das crianças é filho de Maria. A outra é filha de Esté e a terceira é filha de Marta. Ao anotar essas informações, o servidor da escola confundiu os nomes das mães dos meninos, mas das informações anotadas, ele pôde concluir que Marta e Esté são irmãs. Olha só a informação que ele deu. Então, Marta e Esté são irmãs. E que José não é filho de Marta e que João não é sobrinho de nenhum das três. Isso aqui as informações, né? E observamos lá que ele pede, em face dessa situação, é correto afirmar que as mães, né, de João, Marcos e José são respectivamente. Pronto. Então, observa lá que tem aquela mesma historiazinha. Eu vou ter lá os personagens, então é associação lógica. Vou fazer aqui meu retângulo, ó, minha tabela. Tenho aqui minha tabela. E o bom é que só deu uma característica, que foi relacionado a mães. Então, eu tenho aqui 3 linhas, vou adicionar porque eu tenho 3 personagens. Então, eu tenho nessa minha primeira coluna, eu vou adicionar os personagens. Ó. Eu tenho lá João, Marcos, José. Observa aqui que a questão da CESP, ela colocou para não colocar só uma letra, senão vai ficar JJ. Então, vou chamar aqui no primeiro retângulo, não coloco nada, né? Aqui eu vou ter que colocar os nomes, ó, para não confundir. Então, vou colocar João aqui. Vou colocar só M de Marcos, né? E aqui para não confundir com o meu amigo José. Então, tá aqui, ó, João e José, para não ficar JJ, né? Mas poderia botar João 1 e aqui J1 e aqui J2, né? J1 sendo João e J2 sendo José. Mas vou deixar aqui João e José. Qual é a característica que ele colocou? Ele colocou lá é referente à sua mãe. Então vou colocar aqui, ó. Quem são as mães desses meninos? Vou colocar aqui a característica sendo mães e cada
criança dessa, né, vai ter obrigatoriamente uma mãe. Então, vou ter 3 colunas, ó. Tenho essa, tenho essa. Pronto. Quem são as mães que ele colocou aí? Observa lá que eu vou ter Maria e também Esther e também Marta. Inclusive, ele botou MA e MA. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, M1, vou colocar Maria e o M2, ó, vou colocar Marta. E aqui no meio é Esther. Então, observa aqui que Maria é M1. Vou colocar aqui M1, para não confundir. Chamar de M1 e Marta vou chamar de M2. Aqui está sem espaço para escrever, mas dá para compreender. Vamos lá, agora as informações que ele nos trouxe. Ó. Ele nos trouxe o seguinte, quais foram as informações? Marta e Esther são irmãs. A primeira informação que ele deu, né? Marta e Esther. Colocando aqui, ó. Marta e Esther são irmãs. São irmãs. Pronto. Tenho aqui Marta e Esther. As duas são irmãs. E ele diz lá, né? Que José não é filho de Marta. José, vou lá, José não é filho de Marta. Marta é M2. Então, coloca aqui, ó. Ele diz que não. José não é filho de Marta. E que João não é sobrinho de nenhuma das 3 mães. Então, se João não é sobrinho das 3 mães, essa informação é importante, ó, porque João não pode ser sobrinho de Marta e de Esté, que são irmãos. Agora, ele só pode ser o quê? Filho de Maria. Então, a informação aqui importante para João é que ele realmente ele diz lá, não é sobrinho de nenhuma das 3 mães. Se não é sobrinho das 3 mães, só sobra para ele o quê? Marta e Esté são irmãs. Realmente aqui, realmente bate. Que ele não é sobrinho, né? E também não é sobrinho da terceira pessoa, né? Que é Maria. Só sobrou ele ser filho de Maria. Com certeza ele não é sobrinho de Esté e também de Marta. Então, se eu coloquei sim para João, automaticamente agora eu adiciono não, 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 não. Ficou fácil agora, porque aqui ó, ficou um S. Só pode ser S. Já tem um 2N, então vai ficar um S. Aqui é não e aqui para completar S. Agora é só observar na sequência. João, José e Marco. Então, vai ficar na sequência que ele pediu, né? Quem são? Maria, tá aqui, ó, Maria. Aqui não é, aqui é Marta, Marta, Esté. Na sequência é Maria, depois Esté e depois é Marta. Maria, Esté e Marta, a sequência aí da mãe de João, de Marcos e de José. Questão de número 10. Questão de número 10 diz o seguinte: Paulo, Tiago e João. Novamente, eu tenho aqui meus personagens. Tenho lá Paulo, Tiago e João. Analista de sistema do BNB. Tem cada um deles uma única diferente formação. Ó. Então, a primeira característica é relacionada à formação. Engenharia de informação, ele chamou de EI. Sistema de informação, chamou de SI. Ciência da computação, ele chamou de ISS. Suas idades são, então, já, além da formação, vou ter as minhas idades. E aqui as informações que ele vai dar. Associação lógica. Tem um personagem, tem informações e ele pede para analisar o item. Vou analisar aqui, ó, fazendo aqui minha tabela. Fazer minha tabela novamente. Quantos personagens eu tenho? O comando da questão nos trouxe lá 3 personagens, né? Se eu tenho 3 personagens, eu coloco lá 3 linhas. 1, 2, 3. Pronto, tá aqui 3 linhas. Aqui é minha coluna. E toda vez esse meu primeiro retângulo eu desconsidero. Vou adicionar aqui ó, o P de Paulo, o T de Tiago e o J de João. Pronto. Quais são as características que ele nos trouxe? Ele disse lá que era a formação e as idades. Então, vou criar aqui outro retângulo, vou dividir ao meio e agora eu vou colocar a formação. Aqui tem a formação. E o outro é a minha idade. Pronto. São as características dessa questão referente à associação. Agora, como é que vai ficar? Eu tenho que ter 3 informações aqui referente à formação e 3 características referente à idade. Formação, eles pedem para considerar o EI, tá aqui o EI, vou ter o SI, vou ter o CC. Idade, 25, 27 e 29. Pronto. Agora é só analisar as informações que ele deu. Ó.
João não é formado em EI. Eu vou lá em João e ele disse lá, não é formado em EI. João, tá aqui João, EI tá aqui, ó. Coloquei o valor do não. Pronto. Segunda informação, e tem 25 anos. Então, onde tem lá 25 anos ó, de idade, para João, vou colocar. João tem 25. Então, se eu coloquei sim para ele, então aqui é não, aqui é não, aqui é não e aqui é não. Segunda informação, o analista formado em STI tem 29 anos de idade. Não falou de nenhum personagem, então essa informação aqui eu deixo para analisar depois. Paulo não é formado, agora informação relacionada a Paula, não é formado em CC. Então vou lá em Paulo, tá aqui Paulo, não é formado em CC, trouxe para cá. E sua idade não é 29 anos, ó. Sua idade não é 29 anos, então coloco não. Então, consequentemente, ó, posso concluir aqui o S e o S aqui, ó. 27 para Paulo e 29 para o meu Tiago. Então, coloco aqui, ó, S e S. Automaticamente que eu coloco o S, completo com não. Ficou, ó, não para a coluna, para a linha e não para a coluna. Não para a coluna e não para a linha. Agora a informação que faltou, né? Ele diz lá, o analista formado em SI tem 29 anos. Agora eu sei quem tem 29 anos, ó. 29 anos é meu Tiago. Então ele também vai ser formado em quê? Em SI. Coloquei aqui, ó, SI. Automaticamente eu coloco lá não, não. E aqui, ó, não, não. Agora ficou falso porque ficou sim aqui, ficou sim aqui. A partir do momento que eu completei toda a minha tabela, agora é só analisar o item que ele pediu. Qual foi o item que ele pediu? Ele diz lá, João é formado em ciência da computação. Vou olhar lá para meu amigo João e vejo lá se é ciência da computação. Observa lá que realmente João é formado em ciência da computação, item certo. Questão da CESP, né, do BNB. Próxima questão. Questão agora do MTE 2013, na mesma historinha novamente, né? Vou ter lá a mesma historiazinha. Tem os personagens, Paulo, Tiago e João. Tá aqui, ó, Paulo, Tiago e João. Auditores do trabalho, nasceram um deles em Brasília. A informação aqui, ó, se você observar, vai ser referente às cidades. Suas idades são, então, novamente, cidades e idades, né? Sabe-se que, então, aqui já é a minhas informações. Então, vou fazer análise da minha tabela. Vou fazer aqui a minha tabela. Observei lá que essa minha tabela, ela tem personagens, então, eu vou criar um retângulo. Coloquei aqui o retângulo. E quantas linhas eu vou colocar dentro? Vou colocar 3 linhas, porque eu tenho 3 personagens. 1, 2, 3. Pronto. Aqui, ó, coluna. Eu vou ter a coluna dos personagens. Eu desconsidero esse meu primeiro retângulo. E coloco aqui as iniciais, ó. Paulo, Tiago e João. Tá aqui os mesmos personagens da questão anterior. Certo? Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um retângulo das minhas características, ó. Eu tenho aqui, vou adicionar acima aqui um retângulo para colocar as características. Observa o seguinte, que eu vou ter característica de quê? De cidades e de idades. Tenho aqui, ó, é relacionado a onde eles nasceram, né? As cidades, vou colocar aqui as cidades. E a outra característica é referente às minhas idades. Então, vou ter aqui as minhas idades. Pronto. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou fazer as minhas colunas, porque eu tenho 3 personagens, então para cada cidade vai ser referente a um personagem. Da mesma forma, idades. 3 personagens, 3 idades. Agora é só colocar. Eu tenho aqui a Brasília, eu tenho aqui Goiânia e eu tenho Curitiba. E aqui eu tenho 25, as idades, né? 25, 27 e 28. Pronto. Agora eu vou analisar o que diz cada um, né? Vou analisar o que falou cada personagem, né? Sabe-se que João não nasceu em Brasília. Então aqui, ó, onde tem não nasceu em Brasília, referente a João, eu vou lá na minha tabela e coloco não. Encontro o valor de João, ó, Brasília, João Brasília, não. E ele diz também, ó, não tem 25 anos. Então vou lá em 25 na idade dele, também coloco lá não para 25. Pronto.
que o auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos. Observa que não falou nada referente ao auditor. Então, essa informação aqui, ó, daqui a pouco eu volto nela. Agora, referente a Paulo. Paulo não nasceu em Curitiba. Então, eu olho lá para Paulo e vou lá e adiciono lá um não para Curitiba. Então, Paulo, Curitiba, não. Nem tem 25 anos. Então, aqui, ó, nem tem 25 anos. Paulo, então não tem 25 anos. Consequentemente, ó, já sei que o que tem 25 anos é o meu amigo Tiago. Então, vou colocar o S aqui para ele. E o restante aqui, ó, vai ser não. Então, eu tenho não e tenho não. Agora, Tiago nasceu na região centro-oeste. Então, essa informação aqui é importante, porque você tem que saber agora referente à região de Tiago. Ó. Observa o seguinte, ó, Tiago nasceu na região centro-oeste. Então, ele realmente pode ter nascido em Brasília ou em Goiânia. A única possibilidade que Tiago não pode ter nascido, ó, é em Curitiba, que é a região sul. Então, Tiago aqui, ó, vai ser não para Curitiba. Novamente, ó, Tiago nasceu na região centro-oeste. Então, agora eu não posso afirmar onde ele nasceu. Brasília é centro-oeste, Goiás é centro-oeste. Então, só sobrou para aqui o valor de João. Ó. Relacionado ao valor de João, eu já sei que é sim para Curitiba. Se é sim aqui, aqui vai ser não. Pronto. Agora eu vou voltar para a informação que ficou. Ó. O auditor que nasceu em Goiânia tem 28 anos. Ó. O auditor que nasceu em Goiânia, observa, para Goiânia, eu tenho duas possibilidades, ou pode ser Paulo ou Tiago, para nascer em Goiânia. E agora eu vou olhar para 28. Ó. Observa que Tiago não pode ser 28. Só quem pode ter 28 é quem? É Paulo. Então, quem nasceu em Goiânia realmente tem 28 anos de idade. Então, eu adiciono aqui, ó, Goiânia, sim, e 28, sim. Aqui eu coloco não, aqui eu coloco não. Na minha coluna e na minha linha, não. Da mesma forma aqui, ó, na minha coluna eu coloco não, na minha linha eu coloco não. Só sobrou agora o S daqui e o S daqui. A partir desse momento, se eu completei as informações da minha tabela, agora é só analisar os itens. Ó. Vou analisar item por item. Tenho 3 itens aí para ser analisado. Primeiro item, ele diz lá, né? O auditor brasiliense tem 27 anos. Vou olhar lá para o brasiliense. Está aqui o brasiliense e ele tem 27 anos? Não, ele tem 25 anos. Então, esse item é errado. Já para o item 12, né? Paulo nasceu em Goiânia. Aqui, ó, Paulo nasceu em Goiânia. Nasceu. Paulo nasceu em Goiânia. Resposta certo. O auditor que nasceu em Curitiba tem 25 anos. Vou olhar lá para o auditor que nasceu em Curitiba. Quem nasceu em Curitiba foi João. Ele tem 25 anos? Não, ele tem 27. Então, esse item está errado. Fazer agora a última questão. Chegamos agora à última questão. Vamos analisar essa questão para a gente finalizar esse assunto referente à associação lógica. Observa também que não é diferente. Sempre vai dar aquela mesma historiazinha. Tem lá 3 personagens. Tem lá Mara, tem um Júlia e tem um Lina. São assessoras em um tribunal. Uma delas ocupa a função de cerimonialista. Observa lá que eu já vou circular. A primeira característica aqui é referente às funções dessas 3 pessoas. Uma é cerimonialista, a outra assessora de assuntos internacionais e a outra analista processual. Uma dessas assessoras ocupa a função há exatos 11 anos. Ó. Então, observa lá que vai ser referente a outra característica, o tempo. 11 anos, 13 anos e a outra 20 anos. Sabes que aí tenho aqui as informações. Tenho 4 itens aqui para analisar. Novamente, aquela mesma historiazinha da tabela para fazer referente à associação. Vou fazer aqui a tabela no cantinho para a gente concluir essa parte de associação lógica. Quantos personagens? 3. 1, 2, 3. 3 linhas. Então, tenho aqui meus personagens. Toda vez eu traço uma coluna para adicionar os nomes dos personagens. Primeiro retângulozinho aqui eu não coloco. Coloco aqui relacionado a Mara, relacionado a Júlia, relacionado a Lina. Pronto. Quais são as características? Identifiquei que são 2 características que ele colocou ali.
Uma é referente à função e a outra é referente ao tempo. Então, vou traçar aqui uma linha dividindo as características e vou adicionar aqui, ó, vai ser referente à função e a outra referente a o tempo, né, de trabalho aí que elas passaram. Tá aqui o tempo. Pronto, se eu tenho 3 personagens, para cada função, ó, vou ter uma. Cada função vou ter uma. O tempo também, para cada tempo vai ter uma. O tempo também vai ter uma. Pronto, agora é só colocar as minhas funções. Como é que eu vou chamar? Vou chamar aqui a cerimonialista, que é a primeira, eu vou chamar de C, tá aqui a cerimonialista. Essa assessoria de assuntos internacionais, posso colocar de AA, colocar aqui a assessoria de assuntos internacionais. E aqui no final, analista processual, vou chamar de AP. Agora os tempos, observa lá que eu tenho 11, tenho 13 e tenho 20. Tá aqui, ó, 11, 13 e 20. A partir de agora é só analisar as informações que ele nos trouxe, ó. Vou analisar aqui as informações. Mara não é cerimonialista. O que é que eu faço para Mara? Vou localizar Mara na tabela, tá aqui Mara, não é cerimonialista, adicionei. Agora, e não é assessora, não é assessora que exerce a função há 11 anos. Então, ele diz lá que o tempo dela não é 11. Coloco lá, não. A analista processual ocupa a função há exato 20 anos. Então, observa que aquela informação que nos trouxe nada referente ao meu personagem. Vou deixar ela congelada aqui. No final, volto para essa informação. Ó. Lembrando que, para completar toda a tabela, preciso analisar todas as informações do comando da questão. Júlia, o item 3 aqui, ó. Júlia não é assessora de assuntos internacionais. Então, de assuntos internacionais, ó, Júlia, não. Nem é a assessora que ocupa a função há exato 13 anos. Então, coloco lá não para ela também. Certo? Agora, referente a Lina. Lina ocupa a função há exato 13 anos. Então, vou lá em Lina, onde tem Lina. Coloco lá 13 anos para ela. 13 anos. Então, Lina está aqui, 13 anos. Então, consequentemente, agora ajudou porque eu tenho não para cá, não para cá, não para cá. Referente ao tempo de serviço, já posso concluir, ó, que o valor de Mara vai ser 20 anos. Então, se eu completei Mara para cá, não para cá, não para cá, não para cá. E aqui, ó, o 11 anos ficou para quem? Ficou para Júlia. Pronto. Aí eu vou voltar agora para a informação do meio, ó. A informação do meio que faltou foi essa. A analista processual ocupa a função há exato 20 anos. Então, eu vou lá em 20 anos e é justamente a analista processual, ó. Analista processual, 20 anos. Então, coloco o valor de sim para ela. Então, se eu coloquei sim para ela, coloco não para cá, não para cá e não para cá. Coloco S para cá, sobrou um S para cá. Então, referente a cerimonialista é Júlia. Então, se eu coloquei Júlia para cá, cerimonialista completo com não, só sobrou a para Lina a parte de assessora de assuntos internacionais. Então, completo com o valor S. Agora, eu observo onde tem um sim. Vou observar onde tem um sim, tem um S, né? E vou analisar os itens. Essa questão também nos trouxe 3 itens para analisar se é certo ou se é errado. 14. A assessora de assuntos internacionais ocupa a função há exato 11 anos. Então, eu vou olhar lá para a assessora de assuntos internacionais e eu vejo lá se ela ocupa há 11 anos. Está aqui, que é minha amiga Lina, assessora de assuntos internacionais, e diz lá que é 11 anos. Não é 11, é 13 anos, então por isso que esse item está errado. Mara é a assessora que ocupa essa função há mais tempo. Você observa lá para Mara e observa que 20 anos realmente está correto. Mara é a assessora que exerce essa função há mais tempo. Então, esse item está certo. Agora, Lina, referente à minha amiga Lina, ele diz lá que Lina é a cerimonialista. Cerimonialista é quem? É Júlia. Então, esse item está errado. Lina vai ser o quê? Lina vai ser assessora de assuntos internacionais. Certo, pessoal? Então, fica para vocês aí 16 questões analisadas referente à parte de associação lógica. Espero ter ajudado vocês aí a contribuir mais ainda nesse conhecimento rumo à sua aprovação.
Então, bons estudos, deixa aí o like aí para ajudar nosso canal e nos vemos aí no próximo vídeo.